Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um mergulho histórico, cultural, arquitetônico, com direito a curiosidades bizarras e histórias de tirar o fôlego. Nosso destino? A Musa de Paris, a Majestade de Ferro, a Torre Eiffel. Essa estrutura colossal que já foi motivo de revolta e hoje em dia é símbolo de romance, guarda segredos e histórias mais fascinantes do que você imagina. Preparem-se para descobrir por que a Torre Eiffel não é só um monte de ferro retorcido, mas sim um ícone eterno. De polêmicas a quase demolições, de nazistas a apartamentos secretos. Apertem os cintos porque a viagem vai ser emocionante. A Exposição Universal de 1889, em Paris, marcou o centenário da Revolução Francesa. E que jeito melhor de celebrar a data do que com uma estrutura inovadora, ousada e que mostrasse para o mundo a força da engenharia francesa. A Torre Eiffel foi a menina dos olhos da exposição, mas com um porém, ela era para ser temporária. A ideia era desmontá-la 20 anos depois. Imaginem só, a Torre Eiffel virando sucata. Ainda bem que o bom senso prevaleceu. A torre se mostrou útil para como comunicação, virou ponto turístico e o resto é história. A ousadia da Torre Eiffel não agradou a todos. Artistas e intelectuais da época torceram o nariz para a estrutura de ferro, que consideravam um monstro de metal. Cartas indignadas foram publicadas, petições foram assinadas, clamando pela remoção daquela abominação da paisagem parisiense. Chegaram a chamá-la de o esqueleto de uma torre cineira. Mas como a gente bem sabe, o tempo é o senhor da razão. A Torre Eiffel conquistou os corações e se tornou um dos monumentos mais amados do mundo. Quem diria, hein? Por longos 41 anos, a Torre Eiffel reinou absoluta como a estrutura mais alta do mundo, com seus imponentes 330 metros de altura. Imaginem a vista de cima dessa maravilha. Mas em 1930, a Dama de Ferro perdeu o posto para o Chrysler Building em Nova York. A disputa por altura era acirrada naquela época. Mesmo não sendo mais a número 1, a Torre Eiffel continua sendo um ícone de grandiosidade e engenharia, inspirando pessoas no mundo todo. Capítulo 4. Banho de tinta para a Dama de Ferro. Manter uma estrutura do tamanho da Torre Eiffel não é moleza. A cada 7 anos, a torre recebe um tratamento especial, uma pintura completa. É como se fosse um spa para a Dama de Ferro. São 60 toneladas de tinta, o equivalente ao peso de 10 elefantes africanos para cobrir toda a sua estrutura. E não é só dar uma mãozinha de tinta, não. O processo envolve remover a tinta antiga, tratar a ferrugem e aplicar várias camadas da nova pintura. Um trabalho de gigante. Capítulo 5. 1665 degraus para a glória ou para cãibra. Se você está pensando em desafiar seus limites, prepare o fôlego. A Torre Eiffel tem 1665 degraus que te levam até o topo. É claro que você pode optar usar os elevadores, mas a experiência de subir a torre a pé, sentindo cada metro da subida, é única. Só se prepare para as longas filas e para a sensação de que suas pernas vão virar gelatina. Mas a vista lá de cima, essa vista compensa qualquer esforço. Capítulo 6. Nazistas x Torre Eiffel. A Batalha da Segunda Guerra. Durante a ocupação nazista em Paris, Hitler ordenou a destruição da Torre Eiffel.
Mas, felizmente, a ordem nunca foi cumprida. Um ato de rebeldia dos parisienses foi cortar os cabos do elevador da torre. Assim, os nazistas teriam que subir tudo a pé para fincar a bandeira da suástica no topo. A estratégia deu certo. Hitler desistiu da escalada e a Torre Eiffel permaneceu intacta, um símbolo de resistência contra a opressão. No topo da Torre Eiffel, escondido dos olhos do público, existe um apartamento secreto. Ele foi construído pelo próprio Gustave Eiffel, o engenheiro responsável pela obra. O apartamento era usado para receber convidados ilustres, como Thomas Edison, tá? E servia como um refúgio tranquilo em meio à agitação da cidade. Hoje em dia, o apartamento está aberto à visitação, mas apenas como museu. Uma pena, seria incrível passar uma noite lá, não acham? Você sabia que a Torre Eiffel encolhe no inverno? Calma, não é nada drástico, mas a estrutura de ferro pode diminuir até 15 centímetros durante os meses mais frios. Isso acontece por causa da contração térmica. As baixas temperaturas fazem com que as moléculas de ferro se contraiam, diminuindo ligeiramente o tamanho da torre. Mas não se preocupem, quando o calor volta, a Torre Eiffel volta ao seu tamanho normal. É a Dama de Ferro se adaptando às condições climáticas. A Torre Eiffel é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, recebendo cerca de 7 milhões de visitantes por ano. É gente do mundo todo, falando diferentes línguas, mas unidos pela admiração a essa maravilha arquitetônica. Fila para subir, fila para tirar foto, fila para tudo. Mas, convenhamos, a experiência de ver a Torre Eiffel de perto, sentir a energia do lugar, faz valer a pena qualquer espera. Se você ainda não foi, coloque a Torre Eiffel na sua lista de desejos. Lembra que a Torre Eiffel foi construída para ser temporária? Em Weir, em 1909. Ela chegou perto de ser desmontada. O contrato de concessão estava para expirar, e a prefeitura de Paris não via mais utilidade na estrutura. Mas a Torre Eiffel já tinha conquistado seu espaço no coração dos parisienses e do mundo. A pressão popular foi enorme para que ela fosse mantida. E graças a isso, a Torre Eiffel continua de pé, encantando gerações com sua beleza e grandiosidade. E aí, gostaram da viagem pela história da Torre Eiffel? Espero que tenham se divertido e aprendido um monte de curiosidades sobre essa maravilha arquitetônica. A Torre Eiffel é a prova de que ousadia e criatividade podem gerar polêmica, mas também podem criar um legado duradouro. E você já conhecia essas histórias? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Até a próxima!